proibição de proteção deficiente. Os senhores me ouvem bem? Aí no fundo? Para se falar em proibição de proteção deficiente, tem que se falar em primeiro lugar em o Estado brasileiro oferece algum tipo de proteção. E isso me parece, colegas, um excesso de otimismo. Dizer que a proteção oferecida pelo Estado brasileiro é deficiente é otimismo. Ela é uma proteção, no máximo, simbólica. Eu gostaria de iniciar essa minha intervenção passando aos senhores alguns dados muito importantes de um estudo que foi realizado, foi apresentado na Escola de Altos Estudos do professor Edilson Bonfim, e ao qual eu tive acesso através dos alunos. E é um estudo excepcional, cuja conclusão eu vou apresentar para os senhores. Chama-se O Caráter Polifuncional da Pena e os Institutos Despenalizadores em Busca da Política Criminal do Legislador Brasileiro. Feito por um rapaz chamado Jonathan Cosma, orientado pelo nosso colega, professor, mestre, doutorando Alexandre Rocha Almeida de Moraes, colega de São Paulo. Reparem a conclusão do Jonatas, a partir da análise dos intervalos de pena existentes no ordenamento jurídico penal brasileiro. A pesquisa mapeou 1.050 intervalos de pena, ou seja, entre o mínimo e o máximo, propostos pelo legislador. Deste universo, 532, ou 50,67%, comportam o benefício da transação penal. 253, ou 24,10%, admitem o benefício da suspensão condicional do processo. 35, ou 3,42%, admitem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 13, ou 1,23%, não admitem substituição por pena restritiva de direito, sem, no entanto, garantir regime inicial de cumprimento de pena fechada. 28 intervalos de pena, ou 2,67%, obrigam o magistrado a determinar regime inicial de cumprimento fechado. E 189, ou 17,91%, são de resultado incerto, podendo comportar desde a substituição até o regime inicial fechado. Qual é a conclusão final desse estudo, que é absolutamente notável? 78,20% dos tipos penais existentes no Brasil permitem algum benefício que afasta a privação de liberdade. Vamos nos focar, senhores, no restante dos 21,8% que permitem a privação de liberdade. Nós temos no Brasil, segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, cerca de 500 mil pessoas presas, efetivamente encarceradas, atrás das grades, seja a título provisório, seja em decorrência de condenação definitiva. Para que se diga se esse número é muito, se esse número é pouco, se ele é alto, se ele é baixo, eu preciso que se correlacione esse número com alguma coisa. E a correlação necessária, no caso, é com os índices de criminalidade. Nós temos no Brasil 60 mil homicídios por ano. Eu estou cansado de repetir isso, mas é necessário. Um assassinato a cada 9 minutos. Nós matamos entre 2011 e 2015 mais gente do que a guerra na Síria. Todos os principais grupos terroristas do planeta operando ao redor do globo terrestre precisaram de 2 anos para matar o que se matou no Brasil em apenas 1 ano. A escalada criminosa, ou melhor dizendo, a escalada da população carcerária no Brasil, acusada entre o ano de 2000 e 2014, foi a seguinte: se passou de um número de 232.755 presos para 622,202 mil, segundo dados do Infopay. Ou seja, nesse período de 15 anos, houve um acréscimo de 389 mil presos. Os senhores sabem quantas pessoas foram mortas no Brasil nesse período? 800 mil pessoas. Sabem qual a taxa de resolutividade, segundo dados da ENASP, da Estratégia Nacional de Segurança Pública?
entre 5% e 8% desses crimes foram objeto de denúncia. O que totaliza 700 mil homicídios consumados que sequer foram denunciados. Nesse mesmo período, que o aumento de prisão foi de 389 mil, nós tivemos só de homicídios consumados 700 mil que não foram sequer denunciados. Mas vamos adiante, nesse pouco tempo que eu tenho. A última totalização do número de roubos praticados no Brasil aconteceu no ano de 2011, no Anuário de Segurança Pública. Incrivelmente, depois desse ano não foram mais totalizados. Vocês sabem quantos roubos foram contabilizados? 985 mil num ano. 2 roubos por minuto. Atualmente nós temos 500 mil roubos de veículos por ano. Ou seja, o número de presos que nós temos equivale ao número de roubos de veículos por ano registrados. Para que se tenha uma ideia do grau de resolutividade disso, me perdoe se eu falo rápido, é que eu tenho que respeitar o tempo, eu gostaria de detalhar mais, mas vamos dessa maneira. No Rio de Janeiro, a cada 53 roubos registrados, 1 tem apuração da autoria. Vamos um pouco adiante. Nós temos 48 mil estupros por ano, nós temos 130 estupros por dia no Brasil. E a cereja do bolo, colegas, nós temos, segundo dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, de junho desse ano, 703.550 mandados de prisão pendentes de cumprimento, dos quais 107.603 se encontram com prazo expirado. Então, nós temos 500 mil presos, nós temos 60 mil homicídios por ano, 48 mil estupros por ano, podemos colocar para arredondar 1 milhão de roubos por ano e 700 mil mandados por cumprir. Os senhores têm coragem de dizer que isso é uma proteção deficiente? Isso é uma piada, colegas. Isso é uma proteção simbólica. E eu estou falando só dos crimes que admitem, os mais graves, que admitem punição em regime fechado. Edmund Burke dizia que não há nada mais perigoso que discutir ideias no ar e ideias abstratas, por isso que eu gosto de trazer para os senhores os dados concretos da realidade brasileira. Os dados concretos são estarrecedores. O quadro que nós temos é menos do que direito penal mínimo, é um quadro de anomia, é um quadro de abolicionismo penal, porque 90% dos homicídios não são sequer objeto de denúncia. Com um esforço tremendo do Meta 2, nós conseguimos fazer 19% de denúncias. E nós vamos ficar cavalgando unicórnios e discutindo nesse meio tempo qual a melhor tese jurídica, que nós não conseguimos apurar sequer a autoria. Me perdoe se eu pareço um pouco ácido, um pouco radical. Eu falo com a emoção que me vem, porque esse tema me é muito caro e existencialmente muito importante para mim. Porque as pessoas morrem no nosso tempo. E eu trago aqui, para não ficar apenas falando de dados e números, 2 fatos eu gostaria de lembrar aos senhores. Falar sobre garantias. Notícia de 20 de setembro, data mais importante do meu estado, do Rio de Janeiro. Traficantes revistam moradores da Rocinha em busca de delatores. Informações obtidas pela RJTV indicam que bandidos ligados ao traficante Rogério Avelino, o Rogério 157, estão revistando moradores da Rocinha em busca de mensagens de celular que possam revelar quem delata o tráfico. Fontes da polícia confirmaram que algumas pessoas já foram expulsas da favela desde que o traficante assumiu o controle. São essas as garantias que o Estado brasileiro oferece para o seu cidadão? Estado que não domina sequer o próprio território, que admite que traficantes decidam quem pode viver, quem pode morrer, quem pode morar ali. É esse o tipo de garantia que nós queremos? Eu trago aqui um outro dado. Pergunto aos senhores se vocês lembram de Lucas Terra. Sabem quem é Lucas Terra? Uma colega. Isso que era para ser esculpido em bronze em todas as cidades do Brasil, mas é apenas mais um barbarismo que passa batido nos noticiários e ninguém mais lembra com o passar do tempo. Lucas Terra foi morto,
queimado vivo após ser abusado sexualmente. Essa notícia aqui é de 2012, colegas. Vejam o que diz. Condenado por abusar sexualmente e matar o adolescente Lucas Terra, em Salvador, o ex-pastor Silvio Roberto Galiza teve progressão de regime concedida nesta sexta-feira pela juíza Patrícia Sobral da Vara de Execuções de Lauro de Freitas, na região metropolitana, e do preço cumprir a pena. Lucas Terra tinha 14 anos quando foi abusado sexualmente e queimado vivo, em março de 2001. Além de Silvio Galiza, que foi condenado a 18 anos de prisão pela autoria do crime, a justiça acusa também 2 outros membros da Igreja Universal do Reino de Deus de participação no assassinato da vítima. Eles ainda não foram julgados. Galiza teve a pena reduzida para 15 anos de prisão. Estuprou, queimou vivo, e menos de 11 anos depois ele está solto. Isso aqui eu conto com a experiência dos senhores, não poderia ficar uma semana relatando casos idênticos ao desse rapaz. Essa é a realidade que nós admitimos no nosso Brasil. Se os senhores, por uma questão de coerência, concordarem que nós estamos tendo a mão muito pesada no direito penal, que o direito penal brasileiro é muito severo, eu sugiro a imediata extinção das promotorias criminais. Porque se isso aqui é demais, colegas, nós não temos mais o que fazer. Vamos fazer habilitações de casamento e trabalhar com alvarás, que pelo menos, e aqui para encerrar, encerraria com aquilo que o grande filósofo Eric Wegener chamava divertissement, tomando emprestar uma expressão de Pascal, que é o fingimento. É uma oligarquia que brinca de verdade com uma verdade que não existe, imersa numa segunda realidade ideológica, na qual ela raciocina apenas com base em abstrações. Essa pequena oligarquia submete todo um povo a um massacre, e é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Nós somos o Ministério Público. Se nós não tomarmos a dianteira da solução desse problema, encarando os dados concretos e reais, com altivez e com a mesma vontade que aqueles homens que vieram antes de nós construir essa instituição, nós estamos fadados à insignificância. Muito obrigado, colega.